Hoje nós continuamos nossas comemorações do artigo What's Value in Healthcare, do Michael Porter, no The New England Journal of Medicine. Hoje nós vamos falar sobre o trecho intitulado Medição de Valor na Prática, Measuring Value in Practice, do apêndice 1 do artigo. Vem comigo! Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nova, eu sou médico administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistemas de saúde e impacto sobre todos nós pacientes. Hoje nós continuamos então as comemorações do artigo What's Value in Healthcare do Michael Porter e nós vamos falar sobre a medição de valor na prática, a parte do apêndice 1 do artigo. O Michael Porter começa esse trecho do apêndice 1 do artigo falando que a medição de valor na área de saúde é limitada e bastante imperfeita na área de saúde. A medida de resultados limitadas ou imperfeitas tanto nos Estados Unidos quanto em vários outros países do mundo, com algumas exceções importantes. A maior parte dos médicos carece de informações críticas sobre o próprio serviço de assistência que está sendo prestado. A maior parte dos médicos não sabe sobre qual é a taxa de suas próprias readmissões hospitalares. Ou, por exemplo, não sabe quais são os dados de quanto tempo demorou para os seus pacientes voltarem às atividades próprias de trabalho. Não só faltam dados dos resultados de saúde atingidos, como a compreensão dos reais custos envolvidos na assistência. A maioria dos médicos e médicas não conhece quais são os custos totais de cuidar dos seus pacientes. As informações sobre os resultados de saúde atingidos para cada paciente e os custos totais do atendimento e do cuidado oferecido são fundamentais e críticas para a mensuração de eficiência na área de saúde. Porter lembra que a medição na área de saúde se concentra predominantemente na mensuração de processos de saúde e não de resultados. Por exemplo, em 2010, das 78 medidas do conjunto de dados e informações de eficácia em saúde dos Estados Unidos, que é o sistema de medição de qualidade mais utilizado nos Estados Unidos, todas as 78, exceto 5 delas, são claramente medidas de processo e não de resultado em saúde. Dessas 5, uma é indicador de saúde e 3 são pesquisas da experiência do paciente. Apenas uma poderia ser realmente considerada como a medição de resultado de saúde que importa para o paciente. Mais especificamente, ela é a contagem do número de interações medicamentosas que poderiam acarretar numa consequência ruim para o paciente idoso. Mesmo esse indicador não é um resultado em si, como seria, por exemplo, o número real de interações medicamentosas que ocorreram em um determinado serviço ou hospital, porque a medição utilizada são das interações potenciais e não das interações reais. O cumprimento das diretrizes baseadas em evidência é muitas vezes vista como objetivo em si mesmo, sem a necessidade de medir resultados. Por exemplo, a conformidade com as diretrizes baseadas em evidência é muitas vezes utilizado como forma e base para o pagamento baseado em desempenho, em vez de se utilizar os resultados reais de saúde do paciente que foram atingidos. Os processos muitas vezes são confundidos não só com os resultados, mas sim com medidas estruturais. Mas o foco nos processos não é surpreendente. Acompanhar a conformidade com o processo é um atalho tentador, porque os processos são geralmente menos controversos. Os processos são muito mais fáceis de medir do que os resultados que realmente importam para o paciente. Processos eles podem ser medidos no curto prazo, em contraste com os resultados que normalmente só são revelados ao longo do tempo do cuidado. Medir processo é muito mais fácil do que realmente focar na medição e na melhoria dos resultados reais de saúde. Além disso, a responsabilização pelos processos é atraente para os provedores, porque os processos são relativamente fáceis de serem controlados internamente na organização, sem a necessidade de coordenação ou integração com outras unidades provedoras de serviços em saúde. As unidades organizacionais existentes na prestação de serviços em saúde, que são predominantemente departamentais ou baseadas em intervenções, podem medir prontamente seus processos. Os resultados, por outro lado, são influenciados por várias unidades diferentes de prestação de serviço, com atribuição muitas vezes difícil de quem é o responsável por aquele resultado, já que a gente tem um sistema que é separado em silos. O que é medido hoje, então, basicamente os processos de saúde, reflete basicamente a estrutura atual dos serviços de saúde e as práticas atuais de cobrança. E por que a medição de processo é muitas vezes inadequada e até mesmo contraproducente? Porque protocolos, diretrizes e padrões de práticas são, normalmente, apenas preditores parciais de resultados. Eles são invariavelmente incompletos e emitem influências importantes no resultado e na eficiência do atendimento. As diretrizes também não cobrem todo o ciclo de atendimento a um paciente numa determinada condição clínica e não são totalmente adequados e adaptados para a condição individual de cada paciente. Os processos padronizados, os protocolos, não garantem resultados padronizados, pois mesmo os profissionais que seguem diretrizes idênticas
acabam tendo resultados diferentes. Basear a medição apenas na adesão às diretrizes e protocolos também corre o risco de retardar a inovação e promover apenas melhorias incrementais. Concordar em diretrizes é inevitavelmente lento e político. A medicina está constantemente sendo refinada e as diretrizes podem ficar para trás das melhores práticas. Ou, inversamente, dar atenção indevida a processos que ainda precisam ser validados com um corpo de evidência suficiente. Nesse trecho do apêndice, o Michael Porter dá um exemplo. A melhor prática de tratamento de mulheres na pós-menopausa com estrogênio mudou várias vezes na última década. À medida que novas evidências se tornaram disponíveis sobre os riscos e benefícios do tratamento para determinadas subpopulações de pacientes. Concentrar-se nas adesões às diretrizes, sem também observar a adesão do paciente, pode obscurecer ainda mais a ligação entre processos e resultados. A falta de medição da adesão do paciente também tendeu a sempre absolver os provedores e também planos de saúde de assumir a responsabilização pela adesão do paciente como parte fundamental da prestação de cuidados em saúde e levou com isso a práticas destrutivas de valor, como por exemplo os altos copagamentos por medicamentos essenciais. As medidas de estrutura estão mais afastadas ainda do que as medidas de processo dos resultados reais. A estrutura afeta processos e resultados, mas de forma extremamente indireta. A correlação entre as medidas de estruturas tradicionais e os resultados é, na melhor das hipóteses, limitada. Já os indicadores de saúde são medidas de progresso provisórios e a busca por indicadores confiáveis deve continuar. Embora os indicadores possam estar correlacionados com os resultados, eles não substituem a mensuração de resultados reais. Hemoglobina glicada, por exemplo, é um indicador muito bom, mas outros indicadores comuns, como o nível de colesterol, são menos confiáveis. Além disso, raramente há indicadores disponíveis de todos os resultados relevantes para uma determinada condição médica. Medir valor, então, requer a medição de resultados reais ao longo do tempo. E a medição de processo é útil e deve continuar. Cada provedor deve procurar aderir às diretrizes baseadas em evidência, conforme apropriado, e deve acompanhar os melhores indicadores de saúde disponíveis. Codificar processos e medir a adesão também pode promover o trabalho em equipe e a integração para realmente melhorar os resultados de saúde. Os esforços existentes de medição de processos precisam ser complementados com medições sistêmicas da conformidade de pacientes com os cuidados, para entender completamente a ligação entre processos e resultados. No entanto, a medição de processos deve ser um esforço basicamente interno à organização. Todas as organizações devem acompanhar seus processos e trabalhar para melhorá-los. No entanto, a adesão às diretrizes é um padrão muito baixo para os profissionais de saúde. Não deve ser o principal meio de medição externa e relatório de qualidade e valor. A medição de processo, embora seja um passo natural na progressão da medição, não deve ser um ponto de discórdia ou mesmo uma justificativa para não se passar para a medição dos resultados que realmente importam para os pacientes. E assim Porter termina o trecho Medição de Valor na Prática do apêndice 1 do artigo What's Value in Healthcare. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!